Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 4645, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 15 de julho de 2022 e neste dia celebramos um grande doutor da igreja, São Boaventura. E sabe o que ele costumava dizer? Abre aspas. Se queres desenraizar da tua alma todos os vícios e plantar no lugar as virtudes, seja uma pessoa de oração. Fecha aspas. Então, vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Amém. Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em um dia de sábado, os discípulos caminhavam pelas plantações e foram catando espigas para comer. Eles estavam com fome. Os fariseus vêm e invocam a Bíblia para dizer que os discípulos estão cometendo uma transgressão à lei do sábado, lá como está em Êxodo, capítulo 20. Jesus também usa a Bíblia e responde invocando 3 exemplos da Escritura: de Davi, da legislação sobre o trabalho dos sacerdotes no templo e da ação do profeta Oséias. Ele cita um livro histórico, um livro legislativo e um livro profético. Comecemos pelo exemplo de Davi. Jesus lembra que o próprio Davi fez algo proibido pela lei. Por quê? Ele retirou o pão sagrado do templo e o deu de comer aos soldados famintos, como está em 1 Samuel capítulo 21. Nenhum fariseu teve coragem de criticar o rei Davi. Depois, o exemplo dos sacerdotes. Acusado pelas autoridades religiosas, Jesus argumenta a partir do que elas mesmas, as autoridades religiosas, fazem no dia de sábado. No templo de Jerusalém, no dia de sábado, os sacerdotes trabalhavam muito mais do que nos outros dias da semana. Isso porque tinham que sacrificar animais. Tinham que limpar, varrer, carregar pesos, abater os animais. E ninguém dizia que era contra a lei. Achavam normal. A própria lei os obrigava a isso. Números, capítulo 28. Depois, o exemplo do profeta. Jesus cita a frase do profeta Oséias: Eu quero misericórdia e não sacrifício. A palavra misericórdia significa ter o coração, cor, na miséria, misere, dos outros. Ou seja, o misericordioso deve estar muito próximo do sofrimento das pessoas, deve identificar-se com elas. A palavra, inclusive, sacrifício, significa fazer, ofício, uma coisa a ser consagrada, sacro. Ou seja, quem oferece um sacrifício separa o objeto sacrificado do uso profano
e o distancia do cotidiano das pessoas. Se os fariseus tivessem tido esta maneira de ver a vida do profeta Isaías, saberiam que o sacrifício que mais agrada a Deus não é que o consagrado viva longe da realidade, mas que ponha seu coração consagrado inteiramente a serviço de seus irmãos e irmãs para tirá-los da miséria. Eles não teriam considerado culpados aqueles que eram realmente inocentes. Jesus termina com esta frase: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O próprio Jesus é o critério para interpretar a lei de Deus. Jesus conhecia a Bíblia de cor e a invocou para indicar que os argumentos dos outros não tinham sustentabilidade. Naquela época não havia Bíblias impressas como as que temos hoje. Em cada comunidade tinha apenas uma Bíblia manuscrita, que permanecia na sinagoga. Se Jesus conhecia tão bem a palavra, significa que durante os 30 anos de sua vida em Nazaré, ele participou intensamente da vida comunitária, onde as Escrituras eram lidas todos os sábados. Vivendo 30 anos em Nazaré e sentindo na pele a opressão e exclusão de tantos irmãos e irmãs em nome da lei, Jesus deve ter percebido que este não poderia ser o significado real da lei. Se Deus é Pai, então Ele acolhe a todos como filhos e filhas. Se Deus é Pai, então devemos ser irmãos e irmãs entre nós. Jesus viveu isso e orou por isso, do começo ao fim. O direito deve estar a serviço da vida e da fraternidade. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, como está em Marcos capítulo 2. Por sua fidelidade a esta mensagem, Jesus foi condenado à morte. Ele perturbou o sistema e o sistema se defendeu, usando a força contra Jesus, porque ele queria que a lei fosse colocada a serviço da vida e não o contrário. São Boaventura. O menino João nasceu no ano 1218. O pai era um médico conceituado e influente na cidade. Aos 20 anos de idade, ingressou no convento franciscano, onde vestiu o hábito e tomou o nome de Boaventura. Estudou filosofia e teologia na Universidade de Paris. Foi contemporâneo, inclusive, de Tomás de Aquino. Boaventura buscou a ordem franciscana porque, com seu intelecto privilegiado, enxergou nela uma miniatura da própria igreja. Ambas nasceram contando somente com homens simples, pescadores, camponeses. Boaventura opôs-se a todos que atacavam as ordens mendicantes. Foi nesta defesa, como teólogo e orador, que teve sua fama projetada em todo o meio eclesiástico. Em 1257 foi eleito superior-geral da ordem. Neste cargo permaneceu por 18 anos. Sua direção foi tão exemplar que acabou sendo chamado de segundo fundador e pai dos franciscanos. Ele conseguiu manter o equilíbrio da nova geração dos frades com os de visão mais antiga. Escreveu 11 volumes teológicos, procurando dar o fundamento racional às verdades regidas pela lei. Foi ordenado bispo cardeal e encarregado de organizar o Concílio de Lyon em 1273. Frei Boaventura morreu no dia 15 de julho de 1274 em Lyon, na França, assistido pessoalmente pelo Papa, que o queria muito bem. Foi canonizado em 1482 e recebeu o honroso título de doutor da Igreja. Senhor Jesus, fazei que minha alma tenha fome de vós, pão dos anjos, alimento das almas santas, pão nosso de cada dia, cheio de força, de toda doçura e sabor e de todo suave deleite. Ó Jesus, a quem os anjos desejam contemplar, tenha sempre o meu coração fome de vós, e o interior de minha alma transborde com a doçura do vosso sabor. Tenha sempre sede de vós, fonte de vida, manancial de sabedoria e de ciência, rio de luz eterna, torrente de delícias, abundância da casa de Deus. Amém. Por intercessão de São Boaventura, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana e muita luz aí para o seu dia.